Você chega aí com essa lesão do Oscar, todo esse cenário que já era crítico fica muito mais evidente agora. E aí, Kaique, a gente tem uma situação onde o São Paulo vende o Matheus Alves, você tem o Rodriguinho que não se firmou. Para muitos, o Rodriguinho é aquele cara injustiçado que não teve uma sequência e tem talento. Para outros, ele é aquilo mesmo. Porque também, você vê, entra técnico, sai técnico, ele nunca tem uma sequência. Não sei se nos treinos, talvez ele não tenha mostrado o suficiente para ganhar chance. E aí você tem uma incógnita ali. Ele parece ter talento, mas até agora não mostrou tanto isso. E aí o São Paulo vai ter que tentar buscar uma solução. Ou improvisar, que a gente não quer. Por exemplo, acho que depois de sábado fica muito mais evidente que o Luciano não é o cara para estar ali, né, no meio de campo. E aí você tem essa situação onde a gente até discutiu lá em outros momentos, de você ter 3 volantes, que também não dá para você usar todo jogo isso, não é toda hora tal. O que o São Paulo tem que fazer, Kaique? Porque sem grana você vai achar uns meia boca, ou tem que trabalhar muito no scout para achar alguém, né? Talvez a solução seja repetir aquilo que o Crespo fez na saída do Oscar, que seja povoar o meio-campo com mais um homem ali, mais um jogador de características, hoje um volante, mas com característica de boa saída, de boa chegada, que é o Alisson, né? Esse cara que tem pisado na área. Impressionante, né? O São Paulo enfrentou no último sábado o Dorival, que nada deu certo pro lado dele, mas faz tempo que a gente não vê um trabalho de um treinador que você olhe para o elenco, você olhe para o time e fale assim: o treinador potencializou isso nesse tal jogador. Talvez nem nos times mais vitoriosos dos últimos anos, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, talvez o Arthur Jorge tenha potencializado o Savarino tenha jogado algo que ele nunca jogou no Atlético Mineiro naquele Botafogo. Mas assim, é difícil você encontrar, né, um cara que você fala, pô, o treinador potencializou, tirou da cartola isso. E o Dorival deixou uma marca legal e interessante. O Alisson era só mais um jogador de beirada de campo. É impressionante como centralizado na faixa do meio campo, ele se encontrou mesmo como jogador. Ele vai bem como primeiro volante, ele vai bem como segundo volante, e ele vai bem também como terceiro homem do meio de campo, e entrou muito bem, né, no lugar do Oscar. A gente lamenta demais a ausência dele. Talvez a solução seja essa: povoar o meio campo, colocar mais um homem ali de meio campo, jogar com aqueles 3 volantes, né? O Bobadilha, que cresceu a produção nos últimos jogos, o Marcos Antônio, que está sendo o motorzinho do time, corre por todos os lados. Impressionante, né? Contra o Bragantino ele deu trabalho e achou bons passes pelo lado esquerdo. Dessa vez contra o Corinthians ele caiu bastante pelo lado direito, né? Ele deu inclusive o cruzamento que quase saiu o gol do Luciano. Então, acho que a solução pode ser caseira. A solução pode ser o Rodriguinho para um segundo tempo, ou numa ausência por suspensão, pode ser o próprio Rodriguinho, ou você coloca, muda o estilo de jogo, aí você tenta, de repente, pode entrar o Ferreirinha como titular, e aí você dá essa recuada no Luciano, que eu particularmente não gosto, mas pode ser uma solução pontual. Enfim, são possibilidades. Eu não vejo o São Paulo tendo que sair no desespero para poder contratar um outro jogador para meio campo, porque está muito caro. Hoje o São Paulo não tem condição financeira para isso. E acho que a solução pode ser caseira. Acho que pode encontrar uma solução dentro das peças do elenco. Hoje o meu time, na ausência do Oscar, seria a formação com 3 homens no meio campo, com Bobadilha, com Alisson e também com Marcos Antônio. E o Lucas Ferreira já atuou também por dentro. Pode ser uma outra possibilidade. Ele já atuou bastante no sub-20 por dentro. Também pode ser uma outra possibilidade, apesar do Lucas Ferreira ter perdido espaço nos últimos jogos. Voltou agora de dores na lombar, mas tem perdido espaço. Não entrou no último jogo, por exemplo. A gente viu alguns jogadores aquecendo e ele estava no banco de reservas. Nem para aquecimento ele acabou indo em determinado momento. Depois ele foi chamado já na reta final ali, né, para poder ir com os demais aquecer, quando o São Paulo só tinha mais uma mexida para fazer, que foi quando o Tapia acabou entrando. Enfim, são essas possibilidades que o São Paulo tem, que pode utilizar de dentro do próprio elenco mesmo. Pensar de dentro para fora mais do que de fora para dentro nesse momento. O Raí, eu até coloquei aqui como enquete para a galera votar.
as seguintes opções, né? Que durante essa ausência do Oscar, como é que o São Paulo tem que se virar? Contratar alguém, que não tem jeito, usar 3 volantes com um cara mais avançado, que também, assim, não necessariamente seja um time retrancado, mas ao mesmo tempo também você não pode usar toda hora com todos os times essa opção, né? Não é em todo cenário. Ou insistir na tentativa do Rodriguinho, que é o único cara nativo que você tem ali, né? Ao mesmo tempo, você tem um Bobadilha que na seleção do Paraguai ele joga como esse terceiro homem de meio de campo mais avançado lá, né? Não estou dizendo que é um fenômeno, mas assim, é caso a caso, né, Raí? Como é que vai ter que estudar? Porque agora São Paulo tem um Juventude que tá lá embaixo, São Paulo tem como adversário direto, tem que ganhar. Depois tem o Fluminense que tá meio oscilando aí ainda depois da volta do Mundial. O que fazer, Raí? Olha, Senna, diante do cenário não temos dinheiro, eu acho que é preciso tentar buscar soluções dentro do elenco. Eu estava aqui rapidamente pensando enquanto você estava falando sobre possibilidades, né? Dá para você usar, por exemplo, jogadores que nesse sistema tendem a perder um pouco de espaço, né? Uso de velocidade, Ferreirinha, Lucas Ferreira, quem mais? São esses, né? Os rapidinhos que o São Paulo tem. Lucas Ferreira e Ferreirinha, eu nem vou contar o Henrique, porque ele já jogava muito pouco antes, quando o São Paulo jogava assim, né? Agora a tendência é que jogue menos ainda. Então você pode tentar uma adaptação usando um desses caras ali do lado do Luciano, atrás do André, né? O André mais avançado. E um deles como, não um armador, mas um cara jogando um pouquinho mais por dentro, aparecendo pelo lado em alguns momentos, abrindo um pouco o campo. Principalmente pensando que você não tem no Cedric, por exemplo, a força de apoio, a qualidade na chegada ao fundo como principal virtude. Você pode usar, por exemplo, o Lucas Ferreira ali mais centralizado de partida, perto do Luciano, perto do André. E aí, cara, numa variação ou outra de jogo, abre ele de um lado, numa jogada específica, numa organização de ataque, e dá a ele a possibilidade de fazer um contra um, segurando um pouco mais o Cedric de um lado, deixando o Wendel ou o Enzo apoiar um pouco mais do outro, se equilibra defensivamente e ganha uma variação de ataque. Você pode fazer o mesmo com o Ferreirinha, invertendo o eixo, né? Usando o Ferreirinha para fazer isso do lado esquerdo, deixando o Cedric subir um pouco mais e segurando mais o Enzo ou o Wendel. Então, assim, eu acho que é preciso ser criativo dentro do elenco e buscar variações. Acho que o Rodriguinho pode ser trabalhado, não vejo nele potencial para ser titular do time, sendo muito sincero. Se isso acontecer, vai me surpreender bastante. Não vejo potencial nele para ser titular. Ele é um jogador de muitos altos e baixos, né? Vai bem ali um momento ou outro. Por exemplo, entrou muito bem contra o Náutico, né? Naquele jogo da volta da Copa do Brasil. Depois ele não jogou bem praticamente jogo nenhum mais. Então, assim, é uma incógnita muito grande. Pode ser que ele desempenhe nos treinos, como o Bobadilha, por exemplo, ganhou essa posição no treinamento e ganhe a posição em campo também e possa ter minutos e ir bem. E aí a outra possibilidade, né, citei aqui, dar nova função aos jogadores de velocidade que você tem no elenco, dar espaço talvez para o Rodriguinho, e uma outra possibilidade acho que é utilizar esse sistema que foi utilizado no domingo, né, no sábado, depois que o Oscar saiu, e que vai muito bem em alguns jogos, né? Você ganha muito controle de meio campo, a possibilidade de fato ter ali aquele setor mais recheado, mais povoado, com jogadores de qualidade de passe, de boa projeção à frente. Os três têm, não é só o Alisson. O Marcos chega bem à frente também, o Obadilha chega bem à frente também. Então, eu acho que ele tem aí, de início, 3 possibilidades, cara, sem precisar reforçar. Seria legal trazer um jogador para reforçar esse setor? Seria, mas sim, de novo aquela mesma questão. E para não repeti-la, tem o Lucas para voltar daqui a pouco também, cara. Ele não vai voltar dia 15 aí, 10 de agosto? Começo de Dizem que agosto, né? Ele né? retorna. Então, na previsão é isso. Talvez o Kaique até tenha a data certinha aí. Dia 6, né? Dia 6 foi a última lesão. 3 meses para frente daria mais ou menos 6 de agosto. Então é isso. Começo de agosto ele vai voltar. Hoje é dia 22. Cara, faltam aí, 15 dias. 2 semanas. Mano. 2 semanas você vai tocando ali com o que tem, que não é ruim. Dá para fazer bons ajustes ali. E quando o Lucas voltar, ele faz essa função do 10. Já jogou assim. São Paulo campeão da Copa do Brasil, o Lucas era 10. E com essa lesão que ele teve,
que, de acordo com o boletim divulgado pelo São Paulo, também dá a ele uma limitação do ponto de vista do arranque, que é uma característica muito marcante do seu jogo, talvez atuar na posição ali do 10, né? Eu sei que ele não é um armador como pode ser o Oscar, mas ele pode ir bem naquela faixa mais central. Para arranques mais curtos em direção ao gol, para um passe ou outro, para uma finalização de média distância que ele vai bem também. Então, para mim, assim, não, de verdade, dentro da situação que o São Paulo vive, não há necessidade de uma contratação. Se você tivesse sobrando, igual o Flamengo, por exemplo, tem sobrando. Contratou um jogador, para mim, é meia boca, o Saul Niguez. É um jogador médio. Eu, sendo Flamengo, jamais contrataria o Saul Niguez. Mas ok, o Flamengo contratou. Isso é você poder fazer esse tipo de contratação. Ele chega para compor o elenco. São Paulo não tem essa capacidade de trazer mais um armador para daqui 2 meses o cara ser reserva do Lucas e do Oscar. Então, assim, eu não contrataria ninguém. Não vai achar e alguém não vai barato. achar. Não vai achar também. Então eu não faria a contratação, não faria essa contratação e sim, tentaria trabalhar com essas variações, essas possibilidades de variação que o elenco dá ao treinador.